Hora de conversar com Juliana Rosa. E a Juliana tem em mãos, atenção, Carla Bigato, a prévia da inflação do IPCA de setembro. E aí, Ju, bom dia pra você. Economia pra você. Estamos nesse ritmo ainda, Ju. Opa, pois é, não, mas é um tchê bom, viu? Porque o dado de inflação veio baixo, então a notícia é boa. Agora de manhã, bom dia para vocês, Carlinha, Sheila, bom dia, Megali, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, a gente tem uma inflação que é menor, o IBGE acaba de divulgar a prévia da inflação oficial do Brasil, setembro ficou um número abaixo do de agosto, a expectativa era de aceleração, e o número de agosto tinha sido de 0,19%, e o de setembro agora é uma prévia, vai até metade do mês de setembro, mostra uma inflação de 0,13%. Então a inflação diminui de 0,19% para 0,13%, quando a previsão era de uma inflação maior, em torno de 0,28%, então se esperava uma aceleração da inflação entre um mês e outro, e principalmente por conta dos efeitos da seca, alimentação e energia elétrica, principalmente. O governo mudou a bandeira verde para vermelha 1 esse mês. Quando você abre ali a sua conta de luz, você vai ver que a conta de luz está mais cara em setembro. E a alimentação a mesma coisa. Agora, o que a gente vê é que dentro de alimentação, por exemplo, os alimentos saíram de deflação, os alimentos vinham com queda mesmo de preço e agora ficaram praticamente estáveis, 0,05%. A inflação de alimentos em setembro. Se previa uma aceleração mais forte dessa parte de alimentação. Então, isso contribui para esse resultado menor. Dentro aqui de custos de moradia, estou olhando aqui, o principal peso foi exatamente conta de luz. Então, a energia elétrica já pesando mais nesse resultado de setembro. Uma outra coisa que se previa também de pressão aqui, eu estou olhando aqui, por exemplo, passagens aéreas. Passagens aéreas tiveram um aumento de preços, mas um aumento menor também do que se previa. Então, o balanço é positivo porque o Banco Central vem aumentando juros, né? Ontem falou que vai continuar subindo juros, não falou quanto, mas a pressão inflacionária é uma questão hoje no Brasil que pode atrapalhar o crescimento. A economia está crescendo ao redor de 3%, previsão de crescimento bem acima do previsto. A gente começou o ano com previsões de crescimento abaixo de 2%, 1,8%, 1,5%, e a gente está com crescimento aí de 3%, podendo até ser mais, e a inflação começou então a preocupar e o Banco Central falou que precisava então subir um pouco o juro para dar uma calibrada nesse ritmo de crescimento, para que o Brasil cresça abaixo de 3%, porque seria o potencial de crescimento da economia gerando uma inflação baixa. Então, é um número bom, ajuda nessa perspectiva de que o juro talvez não tenha que subir tanto. O número aqui da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que é sempre um parâmetro de quanto é que está a inflação no período de um ano, o número agora está em 4,12%. Então, diminui, porque estava em 4,35%. A meta de inflação do governo Lula é 3%, tem uma margem que pode ir até 4,5%. Então, como estava já beirando ali os 4,5%, estava em 4,35%, tinha já o próprio Banco Central falava que estava se sentindo desconfortável com a inflação se aproximando de 4,5%. Portanto, com esse número de agora, a inflação já fica mais perto de 4%, vai para 4,12%. Não é que ela esteja perto do 3%, mas também o Banco Central ele vai aos poucos calibrando, não é de uma hora para outra, né? O objetivo não é, de repente, botar o juro lá em cima e provocar uma freada brusca na economia. Mas quando a inflação começa, pelo menos, a desacelerar, isso já é uma sinalização importante para o Banco Central. Então, Megali, Sheila, Carlinha, talvez, a partir de agora, ontem, por exemplo, tinha muito debate, depois que o Banco Central disse que vai continuar subindo o juro, tinha muita gente falando, olha, eu acho que o Banco Central vai ter que subir até 12% ou mais, o juro está em 10,75%. Se a gente continuar vendo a inflação trazendo notícias aí um pouco menos preocupantes, talvez não tenha que subir isso tudo. Tem muita gente ontem que me falou que achava que se desse mais 3 aumentos, talvez bem pequenos, de 0,25%, o juro poderia ir até 11,5%, depois ano que vem começar a cair de novo, enfim, para dar uma ajustada
no ritmo de crescimento econômico. A economia, por exemplo, crescer ano que vem, ao invés de 3, crescer 2,5 ou mais perto de 2, que aí seria uma forma da gente continuar crescendo com o desemprego baixo, gerando menos inflação, que é o que se tenta nesse momento. Então, portanto, aí super quarta, que não é a super quarta da semana passada, mas é uma super quarta de notícia positiva aí para a inflação. Agora, com certeza, o Banco Central vai continuar criticando as contas públicas, né? Ontem deu uma espetada, né? Era aí que eu queria chegar. Juliana, a gente teve um índice baixíssimo no mês passado, um índice menor ainda neste mês. Há outros indicadores aí que trouxeram deflação. Não tem um tanto de teimosia aí do Banco Central em elevar a taxa de juros no momento em que a gente tem números tão controlados da inflação? Eu tenho também uma dificuldade tão grande em entender isso, entender esse movimento. E a minha segunda pergunta, se o Banco Central entender que sim, puxa, nos precipitamos, eles poderiam retirar esse aumento fora da reunião do Copom? Dá para fazer uma reunião extraordinária? Isso existe? Não, isso não está no cenário, Megali. O que o Banco Central coloca, tem um debate que eu acho que vocês estão cobertos de razão de trazer, porque, no fundo, se você pergunta para os gringos, se você pergunta para economista estrangeiro, é diferente até da visão aqui do Brasil. Os gringos não entendem a necessidade de subir juros aqui no Brasil, tá? É uma visão diferente do que tem aqui dentro mesmo do Brasil. Aqui dentro tem uma visão mais pessimista de inflação do que lá fora. Tanto é que quando o Lula e o Haddad foram agora conversar com as agências de classificação de risco, eles estão olhando muito mais o copo meio cheio, que é essa questão do crescimento econômico, do que meio vazio. Agora, essa questão das contas públicas, qual é o X da questão aí que o Banco Central tem pontuado? É que o governo está estimulando demais a economia. Então, tanto que ontem o alerta era sobre essa questão do volume de gasto público e também da questão da transparência, né, de fechar as contas públicas, ao invés de cortando gasto, equilibrando, maneirando o ritmo de gasto, aumentando receita, né, que é aquele dinheiro esquecido nos bancos. Por exemplo, o governo está atrás de receitas extraordinárias para equilibrar as contas. E aí a questão é que o governo tem dito que eles vão agora fazer com que o crescimento dos gastos seja menor, seja num ritmo menor, porque eles colocaram muita lenha no crescimento econômico. Então, se o governo fizer a sua parte, conseguir segurar um pouco aí o crescimento dos gastos, talvez eles ajudassem a dar uma arrefecida na inflação. E nessa questão da confiança também, do futuro e tal. Eu acho que essa questão fiscal talvez hoje seja o grande debate. As próprias agências têm falado, olha, a gente está vendo que o Brasil está melhorando e tal, mas a gente está preocupado ainda com essa questão fiscal, porque o governo, para poder fazer com que a economia cresça de forma saudável, né, sem gerar inflação alta, ele vai ter que maneirar no ritmo de crescimento dos gastos. E aí tem que fazer escolhas, tem que fazer negociações políticas, aquilo que a gente tem sempre conversado, que é a parte mais difícil, né? O governo ele está com dificuldade ali de negociar, porque ele tem dado subsídio para setor empresarial, o Congresso também não quer parar de gastar. Então, no Brasil, o judiciário gasta demais, é o judiciário que mais gasta no mundo. Então, essa questão do gasto público é uma negociação política super difícil e que, no final, se não houver um acordo, se o governo não conseguir costurar um bom acordo ali para o ritmo de crescimento do gasto ser um pouco abaixo do que deveria ser, a questão é que começa a estimular demais a economia, né? Então, é muito melhor a gente crescer aí perto de 3, não 3,5, para gerar inflação e ter que subir juro. A discussão é um pouco essa. Eu acho que se conseguir calibrar a questão do gasto público, talvez ano que vem a gente comece a ver o juro começar a cair, ao invés de subir. Muito bem. Juliana Rosa, com outros números de análises, amanhã neste mesmo horário. Boa quarta-feira, Joté. Um beijo, boa quarta.